Olá pessoal, meu nome é Alisson e hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença das divisões no Power BI utilizando a linguagem DAX e utilizando o operador. Bom, as duas servem para o mesmo propósito, que é dividir um valor pelo outro em que vai retornar um resultado. A diferença é como que esses dados são tratados, né? Com a fórmula DAX, na divide, ele por padrão já trata os valores por divisão zero ou então quando o valor está em branco, quando o valor é nulo. Já com o operador, por padrão, ele não faz esse tratamento. Mas por que então usar o operador ao invés da função divide, né? Acontece que por ele não fazer não fazer a condição se aquele operador é zero ou não, ele é mais rápido. Acaba que tem um aumento de performance. Entretanto, quando os dados têm valores zero, isso acaba que ocasionando erros na formação dos painéis, né? Então, ele é indicado quando possuímos um valor constante, em que podemos assegurar que o valor sempre vai ser diferente de zero, o resultado final. Eu já estou aqui com o Power BI aberto, tenho aqui uma tabela já importada, em que temos a coluna de ID de loja, a local da loja, itens, quantidade de itens disponíveis na loja, quantidade de consumidores naquele mês em uma loja e o total de vendas. Primeiramente vamos aqui transformar os dados, que eu vou criar uma nova coluna para demonstrar essa funcionalidade e essa diferença para vocês. Primeiro eu vou duplicar. E aqui nessa eu vou substituir os valores. Vou substituir o segundo valor, esse 210, e vou substituir por 0. 210, eu vou substituir ele por 0. Pronto. Então a gente já tem um valor zerado agora na nossa planilha. Vou fechar e aplicar. Pronto. Agora a gente vai criar aqui uma nova coluna e vamos utilizar primeiramente a função divide. Então, vamos pegar a quantidade de vendas, que é stores, sales, e aqui a gente pode observar que na divide ele pede o primeiro pede o operador, que no caso é a coluna que vamos dividir, né? E o denominador é o número que vai ser por qual ele vai ser dividido, que no caso vai ser quantidade de clientes, né? Vamos colocar a coluna que a gente acabou de criar, que tem um valor zerado, e aqui nesse resultado alternativo a gente pode passar um valor em que quando o resultado for zero, ou então aquele valor não puder ser calculado, ele vai retornar esse valor em específico. Por padrão, ele vai retornar um valor em nulo, né? É um valor em branco. Então eu vou deixar sem esse resultado alternativo e depois a gente faz um teste para ver como é que fica. A gente pode observar que o valor onde tinha a coluna 0 está em branco. Agora eu vou criar uma outra coluna utilizando o operador de divisão. A gente vai fazer a mesma coisa, dividido, por essa coluna que acabamos de criar. Vocês podem reparar que agora apareceu um símbolo de infinito aqui, né? Isso vai dar um erro quando formos fazer qualquer gráfico com esses painéis. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar em cartão. Ó, tá vendo a diferença? Aqui os dois, ele retornou o valor da soma, só que como tem aquela divisão por zero, ele acaba que retorna o valor infinito. Então, toda vez que você for usar essa coluna, o seu gráfico vai estar errado, né?
Então, aqui voltando para explicar um pouco sobre o resultado alternativo, se eu quiser indicar qual seria o resultado alternativo, em vez de aparecer um valor em branco, por exemplo, eu posso tratar ele como 0. Aí o resultado vai aparecer 0 ao invés de ser uma célula vazia. Isso vai ter importância, por exemplo, quando formos calcular a média, porque uma célula vazia ela é como se fosse uma célula inexistente aqui no Power BI. Caso for considerado 0, 0 é um valor, então esse 0 vai diminuir a média, né, uma vez que ele vai trazer os dados para baixo. Então, pessoal, essa é a diferença entre a divisão utilizando o divide e o operador.